Olá, boa tarde. Dando sequência no estudo do Seminário 1 de Lacan. Eu estou aqui no bloco que chama o Momento da Resistência. Já falei sobre o capítulo 1 e agora vou começar o 2. A proposta é ler e falar das minhas impressões, os meus resumos, o que eu achei interessante no capítulo. Bom, esse capítulo 2, ele se chama Primeiras Intervenções sobre a questão da resistência. Então, eu vou ler aqui um pouquinho daquilo que eu capturei dessa parte do livro, desse seminário. Bom, nesse capítulo, Lacan começa relembrando que Freud, no início de sua pesquisa, que deu origem à psicanálise, aplica a técnica da hipnose e fazia com as mãos uma pressão na testa do paciente e que o paciente ficava em um estado intermediário entre o diálogo e a hipnose. Os sintomas, nessa fase do trabalho de Freud, eram tratados um a um, de acordo com as lembranças do paciente. A ideia era trazer para a consciência o que estava inconsciente, e assim, como consequência, o sintoma era eliminado. Ele cita também que Freud fazia com as mãos um gesto similar com o levantamento de uma barreira. Ele erguia as mãos e o paciente retomava o estado de consciência. O gesto de levantar uma barreira, lembrando que estamos no capítulo Momento da Resistência. Lacan então fala de como Freud conduzia suas pesquisas, que é um método diferente das outras pesquisas científicas, pois se trata da realização da verdade do sujeito, como uma dimensão própria, e que essa dimensão tem a ver com a noção de realidade. Ele estava fazendo análise pela primeira vez, e o fato de ser ele na relação com o paciente implica também nessa realidade e pesquisa. Lacan ressalta o caráter único e inaugural do procedimento de Freud. E para falar da resistência, Lacan dá um exemplo interessante. Ele diz que o discurso funciona como um feixe de fios. Cada fio é um discurso e eles seguem paralelamente, mas os fios que estão no centro correspondem ao discurso recalcado e que a resistência é no sentido radial e não longitudinal, ou seja, do centro até o fio mais externo, passando pelos discursos paralelos. Sobre isso, Freud escreve no texto Metapsicologia que a força de resistência é inversamente proporcional à distância em que nos encontramos do núcleo recalcado. Ou seja, quanto mais longe do núcleo, apesar da distância ser maior, a resistência é menor. Quanto mais próximo do núcleo, a distância é menor, maior é a resistência. Por isso é inversamente proporcional. E seguindo, Lacan lança uma pergunta. Será que a resistência é um fenômeno que só se passa na análise? E ambientando a transferência fora da análise, Lacan também se refere à resistência do analista, dizendo que a contratransferência nada mais é do que a função do ego do analista. Aqui chamei a soma dos preconceitos do analista. É assim que Lacan se refere. Bom, até aqui Lacan ambientou a resistência, mas agora ele abrange o que seria a resistência. Ele diz então que encontramos no paciente toda uma organização de certezas, de crenças, de coordenadas, de referências, que constituem o que Freud chamava de sistema ideacional. E pergunta, será que a resistência vem unicamente daí? Será que a resistência vem desse sistema de cada um, de suas crenças, de suas certezas? Ou do silêncio após uma ou outra palavra do paciente? Mas o que Lacan está relacionando aqui, e que tem a ver com o capítulo anterior, é se a resistência tem a ver com a organização do eu. Se é essa organização que cria a dificuldade em acessar o inconsciente. Bom, no subcapítulo 5, como Lacan retoma o tema do ego, da psicologia do ego, ele vai ao longo desse seminário, que é em formato de aula, os ouvintes participam, levam trechos de Freud, Lacan discute e assim se segue o seminário. Então Lacan retoma o que é o ego, o que Freud chama de ego, e diz que mesmo nos estudos de Freud, a noção de ego foi se modificando ao longo de seus estudos. Que o ego, como se fala nos textos dos estudos, os estudos sobre a histeria de 1894, e a última teoria do ego a partir de 1920.
Lacan ressalta que a maneira que Freud trouxe à luz essa última teoria do ego como sendo o ponto extremo de sua elaboração teórica. Nas páginas que se seguem, há recortes de diálogo de Lacan com seus ouvintes. Estavam falando de Freud no início de seus estudos e que foi Freud que sacou algo que nem Breuer nem Charcot haviam sacado. E também que Freud seria muito autoritário. Lacan então chama a atenção para observar como Freud foi menos autoritário e manejou a transferência que, diferentemente de quem se utiliza do método da hipnose, já que na hipnose busca-se fazer do sujeito o seu objeto, a sua coisa, torná-lo maleável para tirar dele o que quer, ou seja, impelido por uma necessidade de dominar e de exercer o seu poder. Então, como Freud foi abandonando a hipnose, como que Freud, então, é tão autoritário assim, né? Não pode ser mais do que quem aplica a hipnose. Já Freud faz o contrário, né, Lacan diz. De maneira muito mais respeitosa, ele para de utilizar a hipnose e deixa o paciente livre para falar, respeitando assim a resistência, sem precisar levantar a resistência pela hipnose. Lacan também diz que a Freud costuma ser atribuído um desejo de poder, de megalomania, mas que a gente não deve atribuir a isso a descoberta da psicanálise. Não é causa e efeito. Como se fosse assim, porque Freud era muito ambicioso e megalomaníaco, então ele criou a psicanálise. Lacan diz que a psicanálise não nasceu dessa ambição. E nessa discussão, que é com o Sr. Z, porque não aparece o nome dele, aparece como Sr. Z, mas no final do vídeo eu vou falar um pouquinho sobre isso, e do Sr. Hippolyte, eu acho que é assim que fala, não sei, que sugere que a vontade de dominação por parte de Freud seria mais forte ainda, já que seria vencer a resistência, e não apenas suprimi-la, como no caso da hipnose. Mas Lacan fala que não, pois na atitude de Freud, vemos uma atitude mais humana, já que não se trata de se ter uma satisfação em ter obtido vitória sobre a consciência do sujeito. E o que Freud diz sobre a resistência é o papel da interpretação da resistência. E para concluir essa etapa do capítulo 2, do momento da resistência, eu vou ler um trecho da fala de Lacan. Ele diz assim, atribuir a Freud um desejo de dominar o paciente vai contra o efeito libertador de sua obra e de sua ação terapêutica. Bom, agora, já chegando no finalzinho dessa parte, né, o Sr. Z, né, como ele cita esse diálogo com o Sr. Z, fiz uma pesquisa aqui breve para saber quem que ele era. Bom, foi nessa época, né, de 1953 a 1954, Didier Anzier, penso que é assim o nome francês, né, era um jovem analista em formação que frequentava assiduamente as aulas de Lacan. Anzier tornou-se muito reconhecido por seu trabalho no desenvolvimento do conceito do eu. E nessa aula de Lacan sobre a resistência, ele diz que quando o paciente resiste, ele fica muito furioso. Ele fala isso para Lacan, que quando ele está, né, aplicando a técnica e o paciente apresenta uma resistência, ele fica super, super furioso. Aí Lacan responde assim para Hippolyte. Lacan usa essa fala de Anzier para desconstruir o erro do analista que se engaja em um duelo imaginário com o paciente. Ele pontua, junto a Hippolyte, que se o analista fica furioso, ele caiu na armadilha da transferência e está tratando a resistência como uma barreira de ego contra ego, em vez de escutá-la como um fenômeno de linguagem e discurso. Legal, né? E sobre a omissão desses nomes, né? A omissão de nomes e o uso de pseudônimos com asteriscos foi uma prática comum de Miller na edição dos blocos de texto dos seminários para proteger a identidade de analistas na época, que posteriormente romperam com Lacan ou tomaram rumos institucionais diferentes. Bom, então agora a gente chega ao fim desse capítulo 2 do bloco Momento da Resistência. A gente ainda tem o capítulo 3, 4, 5 e 6 deste mesmo bloco. Até a próxima!